Fala galera, estamos aqui presentes para mais um podcast do Papo Trabalhista com o meu querido professor Ivan Garcia. Vai me chamar de professor, eu vou chamar de excelência. Desculpa, Ivan. É a formalidade, né, que a gente não perde, né? Mas então, com o meu querido Ivanzinho, colega de faculdade. A gente não perde, é ótimo. Formalidade, a gente veste o terno da formalidade, é difícil, né? Que a gente esquece. Fabiano Luzes. Daqui a pouco ele vai. Então, com a completa formalidade falando em latim. Aí você vai ser o ápice. Não vai falar? Não vou falar. Gente, segundo podcast, nós estamos juntos aqui nesse projeto, virão vários, viu? Eu já vou te pedir para você já dar o joinha aí, né? Dá o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os nossos vídeos. Vão ser vários, né? Esse script a gente tem que começar, né? Então, e claro, dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante. Bom, e hoje a gente quer tocar, né? A gente quer literalmente mexer num vespeiro, né? A gente sabe que as audiências telepresenciais foi uma das grandes novidades que nós tivemos no período do Covid, né? E elas continuam sendo realizadas. Na minha opinião, elas vieram para ficar. Daqui a pouco eu pergunto a opinião do Fabiano e do Ivan, né? Mas tem um problema que está dando o que falar, né? Que é a possibilidade ou não da oitiva de testemunhas nos escritórios dos patronos, né? O Ivan, que é advogado, já se deparou com essa ideia, com esse fato, né? Fabiano também já várias vezes já aconteceu, inclusive com impugnações, com, né? A gente tem que decidir, acaba acontecendo um incidente no meio da audiência, então nós vamos tocar nesse vespeiro hoje, né? Vamos tocar. O que vocês acham? Pode ou não pode, né? Eu vou começar hoje, Ivan, vou começar com o Fabiano. Vamos perguntar primeiro o Fabiano. Fabiano, pode ou não pode? Você defere ou não defere? O que você acha da testemunha que está presente na audiência telepresencial, porém no escritório de um dos patronos? Fala, galera. Bom estar aqui mais uma vez com vocês. Sempre um prazer enorme ter esse debate democrático, poder divergir. Será que a gente vai divergir hoje? Não sei. Vamos ver, de repente, porque da outra vez a gente concordou com tudo. Mas, Marcos, esse assunto é um assunto que, de fato, assim... É um assunto tão complicado de tocar, porque a gente sabe que tem vários interesses. O processo tem interesses, né? Isso é fato. Ele é de interesses, né, conflitantes, né? Mas a gente tem uma coisa por trás do processo, ou à frente do processo, dependendo do ponto de vista, que é a necessidade de instruí-lo, não no sentido de prova, mas instruí-lo no sentido de produzir aquele processo, reduzir a termo todos os atos. Os nossos processos são registros. Então, todo esse cenário, né, ele tem por trás, e o Ivan coloca sempre muito bem, fala muito bem sobre isso, dizendo que o ápice da audiência trabalhista é, efetivamente, do processo trabalhista é a audiência, né? E aí, rodei para tentar chegar na resposta. Eu entendo que a gente está passando um momento que a advocacia ela precisa avocar para si o protagonismo nessa ótica. E o que é avocar para si? Eu sou muito a favor de negociação processual nesse sentido. Eu acho que os advogados eles têm que se acordar. O que vocês querem? Porque, do contrário, a gente volta e a gente tem muito Estado e pouca parte. Pouca parte no sentido dos advogados, nesse sentido. A gente tem atos decisórios dizendo, façam assim, façam assado. Não, a pergunta é, o que vocês querem fazer? Lá na Quarta Vara de São Gonçalo, com Maurício Madeu, a gente adotou esse procedimento. A gente hoje faz uma audiência inicial e pergunta para os advogados, o que vocês querem fazer? Querem fazer audiência cada um no seu escritório? Legal. Querem fazer audiência num escritório juntos? Porque pode acontecer. Aqui é um escritório, a gente combinou, os advogados estão vendo para todo mundo, tá tudo certo, a prova está resguardada. Querem fazer modelo híbrido? Querem fazer presencial? Não querem fazer nada? E assim, a gente optou por jogar isso para o advogado, para os advogados e advogadas, porque me parece que isso é democrático. Eles sabem, talvez melhor do que a gente, a complexidade do processo, o que tem por trás, porque, assim, eu não tenho ilusão, não sei quanto a você, eu não tenho a ilusão de achar que eu sei tudo, né? Pelo contrário, né? A gente só sabe o que está da porta para dentro, né? Eu costumo dizer para juízes novos, se você quer conhecer um processo e como funciona, né? Eu falo para ele, fica lá fora e fica ouvindo tudo que acontece. Você vai ver tudo que acontece que a gente não vê. Né? Eu não quero que me conte depois, não. Normalmente o pessoal que passa no concurso recente, né? E aí depois o pessoal quando volta fala assim, olha, eu ouvi coisas que eu nem imaginava, eu não quero saber de nada, porque normalmente eu não posso saber,
Então, não é para saber. Né? Mas eu acho importante. Então é isso, Marcos. Eu acho que é importante, minha visão, a gente tentar viabilizar que os advogados chamem para si como eles querem proceder. E aí, obviamente, respondendo, eu entendo que pode, a depender do que foi estabelecido entre eles. Entendi. E você, Ivan, o que você pensa? Eu acho que o assunto é bem complexo, bem polêmico. Eu acho que as tecnologias estão aí para ficar. Acho que a gente não tem como fugir das tecnologias. Eu acho que as facilidades que essas tecnologias trazem para o processo, elas também vieram com um papel definitivo, mas eu acho que também, até discordando um pouquinho do Fabiano, para a gente começar as discordâncias, né? Legal. O processo do trabalho não é um processo que seja, vamos dizer assim, feito para a negociação processual. Sou advogado, tenho todo o amor à minha profissão, aos colegas e respeito aos colegas, mas é preciso que se entenda que esse processo é o processo feito para o trabalhador. É o processo feito para ser simplificado das formas jurídicas. É o processo da oralidade. A audiência é o epicentro do processo do trabalho por conta da possibilidade de simplicidade formal, por conta da oralidade, por conta desse contato direto. Eu quero saber o que aconteceu de fato. Me conta, como é que era o seu dia a dia? Isso é que faz o processo do trabalho. E aí eu preciso do Estado para fazer essa condução dentro dessa nova forma, dessa forma mais simples, dessa forma menos rebuscada, que nós, colegas, a gente, como você disse, a gente defende interesses. Uhum. Então a gente vai usar de todos os recursos técnicos, né, para poder garantir o sucesso do interesse do nosso cliente. A gente tem isso como mistério. Essa é a nossa função. Então, se for para rebuscar, se for para complexificar, se for para, né, trazer mais tecnicalidade, a gente vai fazer, criar obstáculos, né, para outra parte, criar, né, enfim, uma série de argumentos que às vezes não são tão compatíveis com o processo do trabalho. E aí a gente já bota nesse grau de complicação a tecnologia. Né? Então, já é uma briga de interesses. É uma briga em que cada parte está usando de todos os instrumentos legítimos, legais, para afirmar o seu interesse. E aí a tecnologia traz um distanciamento. Então já é difícil, numa audiência presencial, a gente demorou para encontrar uma fórmula de controle do ambiente, desse ambiente garantindo ali que o processo seja, né, tenha a rigidez das provas todas. Já foi muito difícil. E sempre houve problema. Esse problema de rigidez de prova não foi novidade. Né? Testemunhas mentem, advogados chicanam, juízes protelam. Sempre teve problema, não é uma coisa simples. Isso é histórico. Agora, se já era complicado num ambiente presencial, no ambiente mediado pela telemática, aí fica traz, né, mais complexidade, mais complicação. Então, eu vejo não com resistência, mas eu acho o seguinte, a gente ainda não encontrou uma tecnologia, ou a gente não usa uma tecnologia adequada para essas finalidades da audiência trabalhista, respeitando os princípios do processo do trabalho, ainda não encontramos essa tecnologia. A gente tem uma tecnologia que foi provisória. E improvisada. Né? Improvisada, por um momento que a gente compreende, que era a pandemia, mas agora eu acho que a gente tem que rever isso. Fazer, acho que uma peneira, um crivo. Enfim, falei demais, Marcos, o que você acha? Não. Essa experiência que vocês têm é muito mais rica, porque eu vejo um número muito menor de advogados. Vocês veem, cada pauta já vem um monte de advogados, um monte de testemunhos, um monte de provas. Eu vejo um outro colega, um ex-adverso, então eu não tenho um cenário tão grande. Vocês podem, acho que, de repente, falar. Assim, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de audiência telepresencial. Nunca fui. Né? Desde o começo. Né? Muito cansativo, né, Marcos? É cansativo. Como o Ivan gosta muito de falar, é uma mediação que não media coisa nenhuma. Né? Tecnologia, nada é como a que a gente está fazendo aqui. Né? Nada é com esse contato, assim, por um vídeo, prende muito mais a nossa atenção, exige um nível de concentração muito maior, porque você tem várias telas que você está acompanhando ao mesmo tempo. Então você tem que prestar atenção em múltiplas telas, né, que se fragmentam. Né? Então eu, por exemplo, fico exausto depois de uma audiência telepresencial.
E também concordo com o Ivan, eu acho que muitas vezes a própria rigidez da prova é comprometida, porque o nosso limite, né, de fiscalização do próprio magistrado, ele não é tão amplo como na audiência presencial, né? Eu gosto de audiência presencial, eu sou tradicional, eu acho inclusive que o Ivan foi no ponto, né? A audiência é o momento, é o epicentro, e mais do que isso, o professor Mauro Schiavi, né, o Maurinho lá, ele tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz que o processo de trabalho é um processo de audiência, porque é ali que você ganha ou perde o processo. É verdade. Vocês sabem disso, né? Então a audiência é um momento que é muito importante para ele ser, vamos dizer assim, fragmentado, para ele ter mais riscos, como acontece na audiência telepresencial. Eu gosto da audiência presencial, eu acho importante ter aquele contato, né, face to face com a testemunha. Eu, por exemplo... Mandou em inglês agora, viu? Coloca a testemunha... Tá vendo que ele vai soltando? Não. Coloca a testemunha do meu ladinho ali, quem já fez audiência na 18ª Vara vai lembrar. A testemunha fica de costas para os advogados, ela fica do meu lado, eu fico olhando para ela, para as expressões dela. Então, assim, é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto e mesmo assim não é garantia de que não vai pegar ali um artista. O artista é ótimo. É fantástico. Teve uma audiência uma vez que eu peguei uma testemunha, né? E ela... eu sabia que ela estava mentindo, mas ela mentia descaradamente, né? E eu pressionando, né? Ela cabelo para cá, cabelo para lá, né? Fazendo, não, excelência, né? Mentindo descaradamente. E eu terminei a audiência aí. Pô, essa testemunha mentiu descaradamente, nós vamos não conseguir pegar. Mesmo assim, não é garantia, né? Agora, a audiência telepresencial, assim, e ainda mais, eu vou concordar aqui com o Ivan, tá? A gente discordar um pouco com o Fabiano. Eu, nas minhas intimações, quando vou fazer instrução, eu falo, em hipótese alguma, será ouvida a testemunha no escritório dos patrões. Eu já aviso a eles, né? Para dar a eles a possibilidade de pedir híbrida ou pedir presencial. Mas mesmo se eles concordarem... E se eles concordarem? Se eles concordarem... Aí a minha pergunta é... O meu ponto, a chave é... E quando eles concordam? Já aconteceu comigo. As testemunhas estavam nos escritórios, né? Geralmente é o escritório do patrão do autor, né? E o patrão do réu concordou. Falou, doutor Marcos, eu concordo, não precisa adiar, pode fazer, né? Eu prefiro que haja uma incomunicabilidade, né? O testemunha num lugar. Mas assim, eu sinceramente, eu acho precário. Eu me sinto inseguro. Eu vou ser sincero, tá? Estou sendo sincero com vocês. Estou sendo sincero com vocês. Me dá uma insegurança muito grande, né? Porque aquela, roda aí 360, mostra o que tá... Mas mesmo assim... O que você acha disso, por sinal? Desse roda por 360? Cara, uma coisa, né? O que você acha quando o juiz determina... Eu acho que tem que ter aqui a essência da testemunha. E no escritório do advogado? Bom, aí é outro problema, né? Porque aí é inviolabilidade profissional. Exato. Opa! Eu, particularmente, mas vejo... Você acha que o advogado pode abrir mão dessa inviolabilidade? E permitir que se filme o escritório? Eu entendo, Marcos, que eu entendo que prerrogativa não se abre mão, porque a prerrogativa não é subjetiva, ela é objetiva. Quando um advogado tem uma prerrogativa violada, não é a dele que está sendo violada, é de todo mundo. Então, eu entendo que ele não tem o direito de relativizar a prerrogativa. Então, podem criticar, podem discordar, eu acho que faz todo sentido. Tanto é que você tem uma comissão que não está buscando a tutela daquela prerrogativa, é de todo o advogado. Né? Por isso que eu tenho muita dificuldade, eu, por exemplo, não determino. Eu acho que não faz nenhum sentido lógico. Né? E se sou advogado, eu não aceito. Então como é que você sabe que não tem um estagiário com a plaquinha atrás do... Aí a gente entra naquela questão da presunção da boa-fé, que boa-fé, né, a má-fé se prova, né? Então, das duas, uma. Ou, assim, mais uma vez, o meu foco é, se os dois lados não discordam, na minha ótica não faz sentido assim, entrar como um elemento impeditivo. Agora, se um dos dois lados traz uma questão, não, eu não me sinto à vontade, eu prefiro uma presencial, eu prefiro uma híbrida e etc. Aí eu acho que, assim, a gente tem meios. Por isso que, assim, a gente tem hoje um portfólio tão grande, né? Coisa feia, né? Falar que a audiência é portfólio, né? Mas, agora, só uma coisa que eu queria falar com vocês. Sabe o que eu sinto mais falta? São duas questões que eu acho que é importante. É uma visão mais social do processo. A gente, às vezes, perde um pouco de sentido de que, muitas vezes, aquele momento é o momento que a parte vai ter a chance de estar mais perto do Estado na vida. Porque, normalmente, a parte só tem o Estado polícia, que é para prendê-lo. Sim. E aí, aquele momento é o momento que ele tem a possibilidade de ter o Estado garantidor de direito. E a gente, às vezes, a gente está... Essa é a única reflexão que eu faço, que a gente está abrindo mão da possibilidade. E eu tenho um hábito, sempre que é um hábito que eu tenho em toda audiência, que eu faço presencial. Eu sempre deixo uma cadeira na ponta, porque aqui fica o juiz, aqui fica o advogado, aqui ficam as partes.
Então, eu entendo que a sala de audiência é uma sala conflitiva. É uma sala que não é feita para ter acordo, porque eu tenho vários anteparos que me impedem que eu tenha acesso à parte. Então, eu tenho um computador, eu tenho a mesa, eu tenho os advogados, as partes lá no final. É como se elas não fossem protagonistas do processo. Olha que coisa interessante, né? Então, eu faço o quê? Deixo a cadeirinha lá, sempre peço escusas aos advogados que eu vou me sentar à ponta. Porque, primeiro, você tira o desnível, Sim. se coloca no mesmo nível das partes, Sim. e eu tenho o hábito de fazer uma coisa sempre. Eu faço questão, a gente é latino, né? Eu faço muita questão de botar a mão no braço da parte, do autor em especial, da parte autora. Toque. Eu faço questão de fazer isso. Porque é o momento que ele vai sentir que eu sou gente igual a você, cara. Eu sou gente que igualzinho a você. Teve uma vez, que muito engraçado, uma vez a parte pediu pra me dar um abraço. Eu falei, pô, a honra é minha. Fui lá e dei um abraço na parte, que eu achei muito legal. Porque a parte se sentiu acolhida. Tem que abraçar a outra nesse caso, né? Mas eu pergunto, mas sabe que uma vez aconteceu? Uma vez eu sentei na cadeira onde era destinada para ré, e o advogado me alegar minha suspeição. O senhor sentou na cadeira do réu, é suspeito. Eu falei, mas é uma cadeira, não tem nada demais. Quer dizer, são aquelas questões, aí tem uma crítica, o Garapon, acho que é Garapon que se fala, né? Garapon. Ele fala sobre essa necessidade de manter o formalismo. Eu até eu fiz um texto um pouco dialogando com ele, no sentido, será que é interessante isso? Não sei. Tem lados positivos e negativos. Deixa eu só botar uma brasa aqui, puxar a brasa para minha sardinha, porque... E aí eu fui contra a negociação, a transação processual, e aí a classe pode ficar brava comigo. Então deixa eu fazer aqui uma contraparte, já que eu estou no meio de 2 juízes, porque vejam, a gente está dizendo aqui que uma das dificuldades é a manutenção da rigidez da prova. Uma das dificuldades é a manutenção desse contato direto com a parte. Agora, e quando a gente pede a audiência híbrida ou presencial para levar a testemunha e chega lá e o juiz está de casa telepresencialmente? É verdade. Aí não adianta nada. Né? É verdade. Porque a finalidade da audiência presencial, de eu marcar lá no tribunal, era que o juiz tivesse essa proximidade. E o juiz abre mão e está de casa fazendo audiência. Aí eu queria ver os colegas falando mal dos colegas também, porque só eu que falo mal dos meus colegas não dá não. Marcos, vai nessa? Quem sou eu para falar o que o outro juiz deve fazer, né? O que eu faço, né? É sempre quando a audiência, lá na minha vara, o que eu fiz, né? Segunda-feira é a audiência do substituto, né? Então, o substituto faz o que ele quiser, eu não vou intervir no que ele quer fazer, né? Aliás, a minha substituta é a doutora Amanda Diniz. Um beijo. Para você, Amandinha, você é 10, né? Sensacional juíza, professora, maravilhosa. E na terça e quarta eu faço presencial ou híbrida, e eu vou ao tribunal. Na quinta, que ela é totalmente telepresencial, toda quinta-feira, a minha audiência é só para quem quer telepresencial. Quem concorda, quem deseja, aí eu não vou. Né? Porque até estava pensando em ir, porque pra gente é pior pro juiz fazer de casa, né? Porque gasta luz, porque tem criança correndo, porque a gente acaba... Porque filho é fogo, né, Ivan? Não sei se você sabe, né? Ele vê você ali fazendo audiência, ele acha que você não tá trabalhando, né? Aí, pô, pai, dá pra me levar na faculdade? Pai, dá pra me pegar não sei aonde, né? Então, a gente também sofre. É verdade. Então, às vezes é até melhor ir pro tribunal, porque lá no tribunal a gente tem uma concentração melhor, mesmo nas telepresenciais. Então, assim, eu compareço. Quando é híbrida ou presencial, claro, presencial é evidente, né? Eu compareço e faço terças e quartas. Aí eu vou ao tribunal. Aí eu fico lá no tribunal, entendeu, Ivan? Por conta disso. Para receber aqueles que vão lá, né? E agora, mais engraçado, eu vou, antes de passar pro Fabiano dar a opinião dele, né? Fabiano, já aconteceu com você das partes pedirem híbrida e tá todo mundo telepresencial? Só você lá no tribunal, sozinho, assim? Então, comigo nunca aconteceu porque eu vou fazer uma confissão. Confissões de adolescente, de um adolescente não, de um ex-adolescente, né? Lembrando, de um balzaquiano. É verdade, eu tô pensando nisso agora, né? Meia idade. Nossa, o tempo tá passando. Vamos te falar. Sim, eu não compareço a São Gonçalo há 2 anos. Então você não vai, Názaro? Até hoje, não. Tô fazendo uma confissão, tô sendo assim, ó, livro aberto. Não compareço. Até hoje, não fui. Por conta do modelo lá, e de lá, o que a gente verificou na prática é que 100% das audiências estão acontecendo e os advogados querem que seja telepresencial. E quando é híbrida, só a testemunha vai, os advogados estão ficando de casa. Eu até ia fazer uma brincadeira, lembrando, o órgão censor já está ali mostrando, então de vez em quando tenho que olhar para o órgão censor porque ele briga com a gente. A sensação que eu tenho
é que a gente vai caminhar tipo Jetsons em algum momento. Assim, é como se nós tivéssemos várias possibilidades, o juiz está presente ou não, a parte está presente ou não, e a gente vai ter um modelo literalmente 100% híbrido. Às vezes o juiz vai estar virtualmente com o advogado presencial, com o preposto presencial, o advogado virtual, o outro... A sensação que eu tenho é que a gente está caminhando para isso. Pede pelo número. É, Você aperta o número e vai ter a combinação lá. Tipo isso. Eu tenho pensado muito sobre essa situação desse caminhar dessas audiências telepresenciais para esse modelo, literalmente modelo Jetson de fazer audiência. Quando eu lembro da Rose, né? A Rose, aquele robô, né? A galera não sabe, não conhece, né? A galera nova não sabe. Caio, sabe quem é Rose? Não sabe quem é Rose. Você sabe o que é Jetson, pelo menos? Nossa, ele não sabe o que é Jetson. Não sabe, meu Deus do céu. Que vergonha. Eu tô com vergonha assim, não é por ele, eu tô com vergonha por mim. A gente tá velho. O Jetson não é tão velho assim, não. É assim. Tinha uma propaganda do Jetson com os Flintstones. Não sabe quem é Flintstones? Flintstones ele sabe. Amém. Agora pelo menos isso. Mas é isso, gente. É assim, a sensação que eu tenho é que a gente está caminhando, sim, para um modelo. E vai colocar muito bem no começo. É um modelo que veio para ficar. Me parece que no final das contas a gente tem que buscar o equilíbrio. Como tudo na vida, né? A gente tem que achar qual é o ponto de equilíbrio nesse modelo que me parece que veio para ficar. Mas, de novo, eu ressalto mais uma vez que o que me incomoda, o que me incomoda é sim a ausência do Estado estar acolhendo aquela parte. Porque o acolhimento é completamente diferente. A gente transformou uma audiência telepresencial num ato processual por si só. Quando ela tem um aspecto social, para mim, de grande relevância, que é receber a sociedade, né, o Poder Judiciário receber a sociedade. Porque ela só vai ser recebida naquele momento. Porque no tribunal ela não vai, no TST ela não vai, no Supremo ela não vai. A única vez que a sociedade vai até o Poder Judiciário é na audiência com o juiz de piso, né? Que por isso eu acho que é tão importante, né? Eu acho que é importante e valorizo muito o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, porque é ele sim que tem contato com a sociedade. Os americanos falam muito do day in court, né? Que é importante pro... Tem. De novo, tá vendo? Não, tá demais, né? Hoje tá demais. Tá demais. É porque isso é interessante, porque a importância da parte... E você falou uma coisa muito importante, que eu vi há muitos anos da desembargadora Doris de Castro, que falava muito isso, né? Da questão de olha, o contato do trabalhador vai ser com você. Ele vai sair falando bem ou mal do judiciário, como ele for bem ou mal tratado. Exato. Numa audiência de primeiro grau, né? Isso é muito importante. E isso reforça a minha ideia de ser sempre... Isso é uma posição minha, tá, gente? Vocês podem discordar. Eu sei que tem muitos advogados que gostam da telepresencial. A telepresencial diminuiu os custos de muitas empresas. Sim. Que não precisam deslocar patronos, né? Hoje eu conheço advogados de Santa Catarina, de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, Paraná, então. Eu acho que eu conheço quase todos os advogados, que muitas empresas, né? Que abre uma outra discussão, a limitação dos atos praticados em outro tribunal, mas isso é uma outra questão, né? Mas eu acho interessante isso. Tem um lado bom as audiências telepresenciais, mas eu continuo preferindo as presenciais. Gente, eu acho que isso tem que ser o primeiro episódio das teleaudiências, porque a gente já está chegando no fim. Exato. E tem muito assunto ainda para tratar. Né? Essa questão do ambiente, onde a testemunha aparece de casa, aparece do banheiro, aparece no carro, aparece no transporte, as partes também, os advogados também, essa quebra, os magistrados também. Né? Então, assim, essa desambientação parece que também coloca a audiência fora do seu lugar. Uhum. E isso também traz outros podcasts aí. Verdade. Enfim, Marquinhos. É isso, gente. Então, nosso tempo acabou. Né? Mais uma vez eu vou renovar aquele pedido, né? Fabiano é o garoto propaganda, né? Olha lá. Joinha, né? Inscreva-se no canal, né? Vamos bombar o Papo Trabalhista. Quanto mais gente... divulgue nosso canal, né? E, principalmente, ative o sininho. Virão novos vídeos por aí, né? Vídeos com o Ivan com o Fabiano, com convidados, Leandro, né? Que faltou, né? Ele como bom vascaíno, né? Faltou a... Ele é vascaíno também, ó. Não, Ivan é vascaíno, é verdade. Desculpa, Ivan. Pode falar do Vasco. Não, você é exceção, né? O Leandro não. Ele não veio, mas ele estará conosco nos próximos vídeos.
Ele tava na virtual e caiu. Ia ser o podcast virtual e o Leandro caiu. Ia ser híbrido. Ia híbrido. Não, mas ativem o sininho, vocês vão gostar muito, vem muita coisa boa por aí, a gente já tá, né, planejando, né, Caio? Vai vir muita coisa boa por aí. Sugiram temas também? Sugiram temas, né? Aí nos comentários, comentem o vídeo, o que vocês acham, né? O que vocês acham, né, do advogado no escritório do patrono das partes? O que vocês acham do juiz fazendo uma audiência híbrida de casa? Coloquem aí nos comentários, sugiram temas. A gente tem sempre o lema aqui, ó, conversando, a gente se entende, tá? Beijo em todas e todos.